Eu queria, na verdade, sim, os irmãos falam assim, vai pregar hoje? Eu falei, não vou pregar, né? Porque como a gente está em família, então eu queria compartilhar com os meus irmãos aquilo que é próprio, né? Também do nosso dia a dia, como pessoa e como casa. Na verdade, nós não temos nada que nos torna diferente, a não ser o privilégio, né? De poder, nesse momento, ser usado com muita humildade e com muito entendimento também do quanto nós somos pequenos, né? De como eu sou pequeno para fazer aquilo que Deus deseja operar sobre as nossas vidas. Então, dependo dele para tudo. Então, é um privilégio, mas um privilégio que eu tenho plena consciência, né? De que se Deus não agir, se Deus não falar aos nossos corações, se Deus realmente não ministrar através do seu Espírito essa noite, nada tem proveito. Então, nós estamos realmente assim, totalmente entendendo que nós dependemos, que nós esperamos receber realmente de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? E esse é o nosso privilégio, é assim que a gente entende. E eu não vou pedir para você abrir, mas a palavra de Deus fala lá no livro, nas cartas de Timóteo, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é útil para nos ensinar, ou seja, ela é útil para nos educar, né, para nos instruir. E é por isso que é importante a gente ter contato com a palavra de Deus. Contato com a Bíblia é exatamente para isso. Porque é através da Bíblia que ela é um instrumento de Deus, né, documentado para formar mesmo a nossa vida, o nosso caráter, a nossa natureza. Para nos instruir em todas as coisas. Todas as coisas são possíveis de serem instruídas pela palavra de Deus. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu tenho assim pedido uma atenção para as pessoas quanto ao uso da Bíblia, do livro, sabe? Não que aquilo que a gente tem nos nossos celulares deve ser abdicado, deve ser abandonado. Não estou dizendo isso. Mas a Bíblia mesmo, a Bíblia nesse tipo de material, é importante para quem deseja realmente, muitas vezes, ter um estudo mais profundo, um conhecimento melhor, comparar. E então eu costumo até mostrar no rodapé da Bíblia, tem menção de vários versículos, de vários livros. Para que isso? Para que quando você lê um texto, você possa conferir com outros textos aquilo que Deus está querendo nos instruir. Então isso torna o nosso processo mais edificante e torna também o nosso processo mais seguro, né? Porque hoje é muito comum, irmãos, as pessoas, não é hoje, né? Sempre foi assim. Isso é praticamente o serviço do diabo na vida das pessoas. É pegar muitas vezes um texto, mínimo que seja, e transformar isso numa realidade tal que isso transmite, na verdade, uma mentira para as pessoas. Então você pode achar que é um absurdo que eu estou te falando, mas na verdade o diabo é tão astuto, né, porque esse é o caráter dele, que ele usa a própria palavra para exatamente, muitas vezes, desviar pessoas e levá-las por um caminho que não convém. Ou muitas vezes até levar a ensinar coisas que não convêm. Isso é o diabo. E ele usa a Bíblia. Então, tudo que você vê estabelecido em praticamente toda a face da terra, de instrução de caráter religioso, sempre tem alguma coisa que o sujeito foi lá e tirou da Bíblia e vai enganando as pessoas, vai levando as pessoas para o inferno. Então, é um cuidado que nós temos que ter e um privilégio também, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, porque por muitos séculos nós não podíamos ter acesso à Bíblia, então nós somos um povo privilegiado pela liberdade e pelo material em nossas mãos, então nós temos que fazer uso disso. Porque às vezes, ainda que você não saiba, ou aqueles que, se você for pesquisar um pouquinho mais, pessoas morreram para que a gente pudesse ter contato com essa palavra e deram a sua própria vida, expuseram as suas famílias a riscos realmente de morte para que a gente tivesse esse privilégio. Amém? Então eu queria trazer essa recomendação para você. Na medida que você puder, faça uso disso e faça uma forma que você possa conferir. E, inclusive, depois, tudo que eu repartir com você aqui também, você pode fazer isso com calma, conferir aquilo que foi tratado, aquilo que foi compartilhado, aquilo que nós conversamos esta noite. E para que a gente possa fazer isso, eu já também quero assim, eu não gosto muito de ficar, vou ministrando, depois você nem sabe o que eu estou falando. Eu quero já revelar para o seu coração o que a gente vai tratar essa noite. E eu gostaria de tratar essa noite, a gente pode até resumir numa palavra, o Luciano já pode pôr até no tema da pregação, tá, Luciano? Que é ansiedade. Tá bom? A gente vai tratar disso, de ansiedade. Porque isso tem um significado muito importante e você vai observar
que isso é tão interessante, tão importante, que o próprio Senhor Jesus, ele tratou disso e quer tratar conosco essa noite, através da sua palavra. Amém? Para isso, vamos começar abrindo, né, a nossa Bíblia, lá em Mateus, no capítulo de número 6. Deixa eu tomar uma aguinha aqui também, que eu estava igual a vocês, louvando, né, mas agora eu tenho a parte de também falar, né, então vai ficando seco. Mateus 6, já achou aí? Esse capítulo é bastante extenso e tem coisas maravilhosas, mas eu gostaria de ler com os irmãos o texto onde o Senhor Jesus fala conosco a partir do versículo 25. Versículo 25. Nós estamos falando de um texto que tem aproximadamente 2.000 anos. 2.000 anos é muito tempo, André? É muito tempo, não é verdade? É uma coisa muito antiga, não é verdade? É muito tempo. Mas veja bem, olha o que Jesus está tratando nesse texto conosco. Ele diz assim, a partir do versículo 25. Por isso eu vos digo, 2 pontos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? E ele diz, eu gostaria da gente até pulasse aqui um pouquinho. Ele diz assim, lá no versículo de número 27, pode pular um pouquinho, ele fala assim, qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Ele está nos perguntando, qual de nós poderá com as nossas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Algumas traduções falam também, qual de nós poderia acrescentar na nossa vida um côvado? Quem tem essa tradução aí? Levanta a mão, um côvado. Para você entender o que é um côvado, é uma unidade de medida que tem aproximadamente 40 centímetros. Tá bom? E como ele faz referência a isso, é interessante. Porque na Bíblia Deus tem esse cuidado com os detalhes. O nosso braço, essa parte aqui, isso aqui como é que chama? É o antebraço, seria isso? O antebraço, aproximadamente 40 centímetros. É uma referência humana, né, fisiológica. Então, Jesus usa esse termo para poder transmitir uma mensagem para nós. E ele diz assim, lá no versículo de número 31 e 32, você pode acompanhar comigo. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Amém? De certo que o nosso Pai Celestial, Ele sabe que nós necessitamos de todas elas. Agora eu queria ir para outro texto, que Jesus lançou aqui um fundamento, Jesus lançou aqui uma coluna para tratar com as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele vai colocar mais assunto nesse tema para que a gente possa ser edificado e compreender melhor daquilo que Jesus estava falando. Então você vai lá para Filipenses, no capítulo número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Essa carta do Novo Testamento, de autoria do apóstolo Paulo, a igreja que se reunia em Filipenses, né? Em Filipos, aos Filipenses. Então ele continua, trata aqui ele como apóstolo, né? Porque essa era a função realmente apostólica. Ele pegou algo que Jesus tratou como um fundamento, como uma realidade realmente importante, significativa para a vida do homem. E agora ele vai trabalhar esse fundamento para que nós possamos realmente entender melhor, sermos educados segundo aquilo que Deus quer e tem para as nossas vidas. Amém? Então ele diz assim, olha, eu já vou ler com você aqui 5 versículos, do 6 até o 9. Então o apóstolo Paulo diz, praticamente repetindo o que o Senhor Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tende em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, versículo 7, né, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então eu queria tratar com a igreja 4 pontos que têm uma relevância muito importante para a nossa edificação. O primeiro ponto é daquilo que Jesus falou. Ele falou que para que a gente não andasse ansioso por coisa alguma. Eu fico pensando, irmãos, que isso até tem gente que fala sobre isso, o mal do século XX, do final do século XX, alguns falam até assim, foi a questão da ansiedade, trataram até como doença. E na sequência do século, nós estamos no século XXI, e todo mundo entende também que a ansiedade ainda continua sendo um problema muito grande para a vida das pessoas da sociedade. Pelo que eu entendo, infelizmente, esse negócio, naturalmente, não tem cura. Não tem. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. Porque tem umas coisas que Jesus trata conosco que é bastante interessante. Você quer ver como que ele não é de meias palavras? Ele fala assim para nós, olha, o caminho para me seguir, eu já vou avisar para vocês, o caminho é apertado. Então, irmão, você esquece, o caminho nunca vai ser largo. O caminho para andar com Deus é apertado. Infelizmente. Então, ele não tem meias palavras para tratar dessas coisas, porque ele está realmente tentando passar para nós uma realidade aonde a gente vai ter que realmente o quê? Se esforçar para que em alguns aspectos da nossa vida a gente esteja bastante atento e seja educado segundo realmente a natureza celestial. E por que Jesus falou disso e ministrou sobre isso há aproximadamente 2.000 anos? Porque isso também era o quê? Uma realidade própria do sentimento, das emoções e das aflições do povo com que ele estava tratando. Amém? E não mudou. Infelizmente não mudou. Né? Porque isso faz parte da realidade humana. Mas o aspecto que ele tratou e da forma como ele tratou, ele tenta chamar a nossa atenção para o primeiro fundamento daquilo que a gente deseja tratar. Ele falou o seguinte, isso é uma possibilidade, mas ele também indicou o quê? Que nós devemos olhar para Deus, para o nosso Pai. Porque na medida que isso nos aflige, na medida que isso nos incomoda, uns menos, outros mais, e o que vai realmente nos ajudar é entender que nós temos um Pai. E Deus é o nosso Pai. Amém? Há poucos dias, há uns 3 meses atrás, eu e o Olímpia, a gente com uma pessoa muito amiga nossa, e uma pessoa que tem praticamente a minha idade, e a gente, ao ouvir ela, a gente percebeu que por vários anos ela vive angustiada por conta de coisas que aconteceram praticamente na infância e na adolescência. Ou seja, ela vive crises por coisas que têm mais de 40 anos. E quando a gente observou aquilo, praticamente a gente teve a oportunidade de tratar com eles essa questão, com a pessoa, o que a gente tentou transmitir para ela e para essa pessoa? Que, na verdade, a situação dela não é diferente da maioria das pessoas, inclusive da minha. Porque, certamente, todos nós, na nossa vida adulta, se a gente olhar para o nosso passado, para a nossa formação, para a nossa convivência familiar, a nossa convivência com os nossos amigos, com as pessoas que nós vivemos, certamente, em muitas coisas, elas podem ter nos ferido, podem ter, muitas vezes, assim, deixado marcas profundas na nossa formação, que isso nos incomoda, que isso nos aflige, que isso muitas vezes nos entristece, né? E que naturalmente isso faz parte da vida. Mas o que vai nos ajudar? Né? E eu até no caso da pessoa, é muito comum isso, o pai terreno tinha muita influência nesse processo. Né? Assim como nós todos tivemos um pai, às vezes pais sábios, pais que souberam conduzir bem suas casas, seus filhos, mas às vezes a gente também não teve assim um pai terreno tão fácil de lidar, tão fácil do trato, e teve muita dificuldade. Mas o que Jesus estava falando? Ele estava dizendo que nós precisamos nos atentar para aquilo que realmente é verdadeiro. E, em primeiro lugar, o nosso Pai é Deus. Amém, irmãos? Irmãos, se a gente não entender isso,
vou te falar um negócio, você vai penar demais. Você vai penar demais. Porque, infelizmente, isso realmente é algo que é, como eu disse, é um fundamento, é um elemento aonde nós estamos estabelecidos. E na nossa vida, isso representa cura. Porque na medida que eu entendo isso, eu entendo que há um Deus, e que Ele é vivo e verdadeiro, e que Ele é meu Pai, Ele cuida da minha vida, Ele cuida de todos os detalhes da minha vida, e ninguém, nem nada pode ser contrário à sua vontade. Porque Ele realiza todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, Ele está no norte da nossa vida, e ele para fundamentar isso, Ele fala nos Salmos, que ainda que se a nossa mãe e o nosso pai nos abandonasse, Ele não nos abandona. Ele fala, inclusive, meus irmãos, que quando nós éramos ainda substância informe, ou seja, aonde nós nem éramos ainda, Ele já nos conhecia e já nos chamava pelo nome. Esse é o nosso Pai. Amém, irmãos? Isso é algo fundamental e é isso que Jesus estava falando. Eu até não li, depois você pode ler. Ele, de uma forma muito singela, muito simples, ele chama, naquele texto que a gente leu lá, de Lucas, ele fala sobre que Deus alimenta pardais, que Deus veste as ervas do campo, as flores do campo, de uma forma tão magnífica que é muito superior até mesmo à grandiosidade e à pompa que houve sobre Salomão. Ele faz essa comparação de forma muito simples, para chamar a atenção das pessoas de que se Deus faz assim, com coisas tão simples, quão mais conosco, que somos a sua imagem e semelhança, que somos fruto realmente do seu amor, da revelação da sua vontade, que somos, na verdade, o grande motivo, né? Porque Ele criou todas as coisas e sobre o homem, Ele realmente estabeleceu algo especial, que é a sua própria imagem e semelhança, que é a expressão da sua natureza. Então, assim, Ele nos colocou numa posição de algo realmente muito sublime e importante como pessoas, como filhos. Então, nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Amém? Entende isso, irmãos? Esse fundamento é exatamente para que a gente possa lutar essas lutas, entendendo de forma realmente espiritual aquilo que está estabelecido sobre a nossa vida e sobre a nossa existência, que não é algo que pode ser apagado, não é algo que pode ser corrompido, não é algo que pode ser quebrado, porque realmente está estabelecido. Se depois você tiver um pouquinho mais de calma, se você for lá em Mateus, né? Lá em Mateus a Bíblia fala, inclusive, e revela sobre as nossas vidas um novo nascimento. Fala de que nós, na verdade, realmente, teve uma época que nós nascemos da realidade do sangue e da carne. Mas diz ali que quando nós entendemos essa palavra, entendemos esse Deus, que Ele é o nosso Pai, entregamos a nossa vida para Ele, então há um novo nascimento, há o estabelecimento de um novo nascimento, um nascimento que não é mais da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então é um fundamento para que a gente possa entender que em todas as coisas realmente nós podemos conduzir a nossa vida entendendo que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, né? Ele cuida das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, para enriquecer isso, de forma que isso possa nos ajudar, ele lá no Filipenses capítulo 4, que eu pedi para os irmãos abrirem, ele começa dizendo o quê? Primeiro versículo lá, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, aí ele diz, eu queria até você pode marcar na sua Bíblia, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Esse é um segundo fundamento. Por que ele está falando isso aqui? Ele está dizendo que a gente possa, em face daquilo que a gente enfrenta, dos desafios que temos, das necessidades que vão surgindo na vida, né? Das coisas que vão se apresentando, muitas vezes agradáveis ou não, né? A gente possa, nessas necessidades, a gente apresentar a Deus em oração e súplica essas necessidades. Mas ele não está falando da oração de simplesmente a gente falar por falar. Mas ele está falando de uma oração de adoração. A oração onde a gente faz entendendo que eu estou fazendo realmente para o meu Pai. E é nisso que faz toda a diferença. Porque é uma oração realmente de quem adora a Deus.
e de que, independente das circunstâncias, eu confio naquilo que Ele vai fazer. Por isso que ele diz, né, ele vai até concluindo nesse aspecto, que elas devem ser feitas de qual forma? Com ações de graças. Com ações de graças. Porque isso revela o quê? O entendimento de que a nossa vida está no controle das mãos de Deus. Então Jesus, ele fala, Pai nosso que estais no céu, né? E ele diz, seja feita a tua vontade. Sabe por que Jesus fala a tua vontade, irmãos? Porque exatamente, ele, conforme ele fala várias vezes, né? Ele veio do Pai, ele é unigênito do Pai, ele aprendeu do Pai, e tudo que ele faz é a vontade do Pai. Então ele entende que a oração, ela tem que ter esse aspecto onde a gente reconhece, a gente entrega, a gente espera, a gente confia naquilo que Deus quer fazer. E assim é realmente algo que vai realmente nos abençoar, porque o nosso coração vai ser guardado segundo realmente um entendimento de fé. A terceira coisa desse fundamento é o versículo número 7. O apóstolo Paulo fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando ele fala sobre isso, ele fala de coração, você pode até marcar, e ele fala de mente. Porque são dois aspectos que essa paz tem que guardar. É importante a gente entender, irmãos, que existe a paz de Deus e a paz com Deus. Tem diferença. Tá? A paz de Deus é a paz que eu tenho com Ele. É a paz que nós temos com Ele. Eu era um pecador, perdido, desviado, não tinha entendimento da realidade, das realidades espirituais, humanas, a minha vida estava corrompida. E Deus, pela sua misericórdia, Ele alcançou a minha vida. E quando Ele alcança a minha vida, eu entendo que eu posso entregar a minha vida para Ele. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha casa para Cristo. Eu tenho paz com Deus. Amém, irmãos? É disso que nós estamos falando. A paz de Deus, muitas vezes, mesmo quem já entregou a sua vida para Jesus, mesmo para quem já tem paz com Deus, às vezes fica em desespero, fica em uma situação de ansiedade. E é por isso que Paulo separa esses aspectos, para que isso não seja entendido como algo próprio só de quem não conhece a Deus. Porque como Jesus, se você for lá no texto de Lucas, Jesus vai falar que quem não conhece a Deus é definido como gentio. O que é o gentio? É exatamente a definição de uma pessoa que não conhece a Deus. É exatamente a definição de uma pessoa que não tem a Deus como Pai. Porque Deus é Pai. Se a gente entender isso, nós vamos ter a paz de Deus, a paz com Deus, por causa daquilo que a gente entende pela fé. E a paz de Deus nas circunstâncias e nos aspectos que a vida vai, muitas vezes, trazendo para as nossas vidas no dia a dia. Coisas que, muitas vezes, nós não desejamos, mas coisas realmente que nos angustiam, que tratam, né, a nossa vida, muitas vezes, de forma muito dura. E coisas que a gente não gostaria. O quarto aspecto desse aprendizado, né, dessa edificação, para a gente entender essas coisas, eu gostaria que a gente pudesse ler a partir do versículo 8. Né? Então, só lembrando, o fundamento daquilo que Jesus falou, nós somos filhos, e Deus cuida de nós. Amém? Ele diz que diante das nossas necessidades, fazermos conhecer diante de Deus em orações súplicas. Segundo, em terceiro, guardar diante dessas necessidades, dessas dificuldades, o nosso coração na paz de Deus, que excede todo entendimento. E o quarto, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes, ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Quando Paulo estabelece esse quarto fundamento, para que a gente possa estar atento a ele, é interessante a gente observar algumas coisas.
tanto no aspecto da vida de Paulo, como no aspecto da vida do povo de Deus. Tem dois momentos que me chamam muita atenção na história do povo de Israel e na história do povo judeu. Um deles é o que está relatado lá no livro de Daniel. Aquele período do livro de Daniel, depois você pode ler, o Daniel é fantástico, você lê, e eu diria assim, se você ler bem, em 1 hora você lê o livro de Daniel. Mas às vezes a gente passa desapercebido, mas o profeta Daniel, Deus usou ele para executar sinais e maravilhas, talvez como poucos momentos na palavra de Deus. Então você conhece lá, ele foi jogado numa cova de leão, não foi comido, a turma dele foi jogada numa fornalha ardente, não queimou. Mas sabe o que acontece, irmãos? O Daniel e o povo dele não estavam em Israel. O Daniel e o povo dele estavam prisioneiros, cativos da Babilônia. Pra você ter uma ideia, eles foram levados cativos porque a Babilônia invadiu, o Império Babilônico invadiu a Israel, destruiu praticamente tudo e levou tudo o que sobrou vivo, prisioneiro, para a Babilônia. Então eles estavam ali naquele lugar. Eu vou te falar um negócio, quando eu leio essa história, eu falo assim, gente, como que pode ter esse povo sobrevivido como povo? Não é, Ricardo? Pensa, porque os caras passou o trator de esteira, literalmente, sobre a nação de Israel. Sobrou pouquíssima coisa em pé. Tudo que tinha de bom, eles levou para a presença de Nabucodonosor, e ali esse povo começou a servir esse rei, e por muitos anos ele serviu esse rei, e toda essa angústia, todo esse sofrimento, toda essa destruição, todo esse caos, vivido numa terra estranha, num lugar estranho, num povo poderoso, num povo difícil, e pasmem, irmãos, num povo que nem pensava em servir a Deus, o nosso Pai, mas nem de longe. Povo idólatra, povo do coração duro, e Deus fez o povo dele, o resto, e sofrer num lugar desse. E mesmo num lugar desse, porque Deus é Pai, amém, irmãos? Ele fez florescer o que já estava destruído. Mesmo num lugar desse, Deus manda a palavra profética que vai levantar aquele povo. Vou te falar um negócio. Quem estava lá não tinha jeito, dava para duvidar. Quem estava vendo o que aconteceu, dava para duvidar. Porque realmente fala assim, o quê? Deus ainda vai restaurar Israel? Deus ainda vai dar momentos de alegria, de paz, de prosperidade para o povo de Israel? Irmãos, humanamente falando, inacreditável isso. Mas, graças a Deus, porque Deus é fiel, porque Deus é Pai, Ele interferiu na vida daquela nação, mesmo numa circunstância de grande destruição, e operou os seus milagres. E o fato é que mesmo naquele lugar, Deus fez com que tudo aquilo que acontecesse pudesse revelar para aquele povo e para o líder daquele povo, que era o Nabucodonosor, ele era o líder daquele povo. Depois você lê lá com calma, para isso tem a Bíblia aí para todo mundo você lê. O próprio Nabucodonosor, apesar de todas essas dificuldades, ao ver aquilo que o Deus de Daniel operava, o que ele fala? Ele colocou em decreto, ele colocou em lei. Ele fez uma medida provisória. O Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, irmãos. Que muitas vezes, numa realidade difícil, de uma realidade de morte, Ele interfere e Ele manifesta o sinal do seu poder. Amém, irmãos? E é nisso que nós temos que crer. E um outro momento que me chama muito também atenção naquilo que a Bíblia fala, é esse momento aqui que tem a ver com o próprio apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo, esse que está trazendo esse texto para nós, para edificar as nossas vidas, ele não está falando de algo teórico. Ele não está traduzindo em forma literária uma forma de agir, de ser simplesmente teórica. Não.
Não é. O Paulo, entre outras coisas que ele viveu, ele tinha um sonho. Quantos aqui têm sonhos? Né? E nós vamos continuar sonhando. E Paulo tinha sonhos. Sabe o que era o sonho de Paulo? Ele queria pregar o evangelho em Roma. Isso é muito digno, vocês concordam? É um plano legal, né? Ele queria levar o evangelho até Roma. Porque ele está lá no Oriente Médio, ele está lá em Israel, e ele tinha que fazer uma ponte ali pela Ásia, né? Pela Grécia, e esse evangelho tinha que entrar na Grécia, mas o alvo de Paulo era Roma. E esse sonho é muito legítimo e muito bonito. Mas você quer saber do negócio? O Paulo vai cumprir esse sonho. Preso. Em vez dele ser recebido em honra, ele vai ser recebido em forma de prisioneiro. Sabe onde é que ele morava? Na cadeia. Sabe o que Paulo fez até os últimos dias da vida dele? Ele pregou para reis e rainhas. Esse evangelho, essa Bíblia. Ele falou desse Jesus que falou para que ninguém andasse ansioso por coisa alguma, porque ele cuida de nós. Ele teve esse privilégio. Ele realizou o sonho dele, mas que forma de realizar sonho, né, irmãos? Como é que Deus faz, né? Quando eu concordo com isso, eu acho que Paulo tem um dom que não é mencionado na Bíblia, mas a gente identifica como um dom. Paulo tinha dom de sofrer. É sério, eu não tenho esse dom. Porque uma dorzinha de cabeça, pergunta minha mulher, eu entrego os pontos. Sério mesmo. Ela até compara, né? Que mulher às vezes tem mais dor de cabeça. Raramente eu tenho, mas quando eu tenho, vou te falar um negócio. Cama. Sabe? Não consigo fazer nada com um pouquinho de dor de cabeça. Nada. Eu até fico pensando, às vezes ela consegue. Mas não, como é que pode, né? Essa capacidade, muitas vezes, de fazer algumas, mesmo com dor de cabeça, eu não consigo, né? Né, gata? É verdade, né? Aí ela fala que eu sou muito mole, mas é mesmo. Eu não tenho essa capacidade e Paulo tinha, né? De realmente sofrer pelo evangelho, de ser realmente o quê? Um mártir, de realmente expor sua vida de tal maneira que, dependendo da circunstância, ele estava o quê? Na paz de Deus. Paulo tinha paz com Deus e a paz de Deus. Porque sem essa paz, irmãos, diante daquelas circunstâncias, não dava para segurar a onda, não dava para se manter de pé, sabia? E às vezes você não percebe, diante das circunstâncias que a gente vive, e como eu falei para você, Jesus geralmente é muito sincero, e aí Jesus vem com outra também, dessa sinceridade dele também, que aperta muita gente. Olha o que ele falou assim, ó, no mundo vocês terão muitas aflições. Duro, né, Marquinhos? Essa propaganda é ruim, né? Gente, vocês vão passar dificuldade. Aflições. Mas independente disso, irmãos, o que ele está dizendo também é que em todas elas nós estamos seguros na mão dele, na presença dele, em que todas elas nós estamos cumprindo o propósito dele. E ainda que a gente não entenda, e ainda que a gente tenha até dificuldades para isso, todas essas coisas, por mais difíceis que elas sejam, o importante é que você se mantenha firmado em Cristo Jesus. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, tem duas coisas que a gente precisa assim, tomar muito cuidado. Porque muitas vezes não vai faltar dificuldade, muitas vezes não vai faltar aflição, muitas vezes não vai faltar situações que a gente não gostaria. Você sabe disso. Mas é muito importante, em todas elas, você estar agarradinho com Jesus. Amém? E na igreja. Do corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E porque é o corpo de Cristo, é o lugar aonde você pode compartilhar e repartir as suas dificuldades, onde você pode buscar socorro. E muitas vezes eu tenho esse tipo de experiência, né?
quando nós repartimos as nossas cargas, quando nós repartimos as nossas dificuldades, ainda que isso possa parecer algo desnecessário, né? Porque hoje é muito comum falar, cada um com seus problemas, né? Ou cada um cuida do... Né? Mentira, irmãos. Mentira. O próprio Senhor Jesus, ele não andou assim. Porque de cara, porque Jesus é Deus. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, muito melhor do que todos nós, muito melhor do que todos os apóstolos. No entanto, ele preferiu o quê? Andar em comunhão com aqueles homens. E olha que aqueles homens nem eram os melhores homens. Amém? Como nós não somos também. Mas Deus tem prazer em realmente estar junto com as nossas vidas. Então, diante das nossas circunstâncias, agarrados em Jesus, fé nele, porque realmente é Ele que pode responder e pode nos ajudar em todas as nossas necessidades. Não é o cachorro o melhor amigo do homem, viu, irmãos? Às vezes você até pensa que, mas não é. O melhor amigo do homem é Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós. E Ele deu a sua vida por nós, não é porque a gente é bonzinho, não. Muito pelo contrário. Ele deu a sua vida por nós porque Ele nos ama. O amor ágape, que dá a vida até por aquele que não vale a pena. Então é esse amor que nós estamos tratando. É disso que ele está falando. E é dentro dessa relação e dessa base que ele cuida de nós. E na igreja, porque é o corpo místico de Jesus na terra. Se Deus tivesse outro modelo, ele teria bolado outro modelo e nos entregado, mas ele entregou a igreja. Né? Isso legitima muitas coisas. Porque eu estou te dizendo aqui que às vezes não vai ser falta de dificuldades que vai te ajudar, mas vai ser a forma como você enfrenta as suas dificuldades. É por isso que eu te falei que às vezes, daqui a pouco a gente tem que falar de novo de ansiedade. Nós temos que tratar de novo dessa relação da vida humana com a questão da ansiedade. Isso não acaba. Se Jesus falou disso há 2000 anos, e nós estamos tratando disso, certamente se nós durarmos mais, se a humanidade durar mais 1000 anos, nós vamos tratar disso da mesma forma. Mas o que vai fazer diferença é você realmente fundamentar a sua vida nessa realidade, em Jesus e na igreja. Isso pode te ajudar. Amém? Você faz parte, você tem pai e você tem família. Nós vamos entender isso pela fé, né? Em todas as coisas. Então, dentro disso, é importante aprender a orar corretamente. Nós não oramos só para falar com Deus, mas nós oramos porque nós adoramos a Deus e nós reconhecemos realmente que Ele é o nosso Pai, né? Pensar corretamente. Pensar, cuidado com a sua mente, porque ela te trai. Irmãos, a nossa mente tem uma capacidade. Eu lembro de uma palestra da Fabiana, está lá nos Estados Unidos, a psicóloga Fabiana. Ela falou até aqui para nós, ela falou que interessante, apesar da gente, a nossa mente não para. Entendeu? O nosso cérebro não tem freio. Tem algum médico aí? Tem? Quem é médico aqui? A Dani. É isso mesmo, Dani. A mente não para, Dani. Que negócio complicado. Ou seja, não para de pensar, não para de... Então, você sabe o quanto que a nossa mente ela é perigosa, o quanto que ela nos trai, o que ela pensa tem hora, né? Só Deus não duvida, porque Ele conhece a gente, tá? Mas realmente é um perigo a nossa mente. Então, o que a gente pensa é muito importante. Por isso que ele fala, então guarde o seu coração e a sua mente, porque isso vai te ajudar. Você vai conseguir prevalecer. Amém? Eu estou falando de coisa aqui que não passa na cabeça de ninguém, né? Né? Amém. Diz que o Billy Graham, perguntaram para ele numa palestra dele se ele... perguntaram para a mulher dele, né? Não é isso? Se ela tinha vontade de largar o Billy Graham. O Billy Graham já até faleceu, né? O grande evangelista americano. Aí ela falou, largar não, mas matar eu já pensei. Sabe? Aí a minha mulher já emendou. Falou assim, eu não pensei em largar meu marido não, mas bater nele de vez em quando dá vontade também, né? Mas é isso. Isso é a nossa mente, irmãos. Está vendo? Isso é a nossa mente. Então nós temos que tomar cuidado com ela. E outro aspecto que eu queria deixar para você essa noite. Naquilo que você aprendeu,
ainda que você tenha aprendido alguma coisa ainda essa noite, nesse lugar, seja fiel a isso. Para ser feliz, não precisa saber muita coisa. Para ser feliz, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente aprendeu. Amém? Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que talvez, em termos assim, de formação educacional, elas não teriam capacidade de, intelectualmente, entender muita coisa que a gente gosta de tratar no nosso dia a dia, eu gosto de aprender no nosso dia a dia. Tanto é que eu falo, se você aprender que o Senhor é seu pastor e nada te faltará, aleluia, você já aprendeu muita coisa. Você já pode descansar o seu coração segundo essa palavra. Então não é por muito aprender, né? Porque a Bíblia mesmo fala que essa questão de aprendizado muitas vezes se torna o quê? Enfado e canseira. Mas é muito importante a gente ser fiel àquilo que a gente já aprendeu. Até porque a Bíblia fala também que é nisso que nós vamos ser cobrados. No juízo, nós vamos prestar conta na medida daquilo que a gente sabia. É interessante Deus tratar as coisas dessa forma. Mas você tem que ser fiel com aquilo que você já aprendeu. Se aquilo que você já aprendeu, vou até te falar um negócio aqui, se aquilo que você já aprendeu de Deus, já dá para ensinar alguém, e você não está ensinando, você já está pecando. Porque você já tem como ajudar outra pessoa. E se você não ajuda, você está sendo um pecador, sabia? Agora, se você não aprendeu nada, está perdoado. Porque é disso que Deus vai tratar. É disso que Deus vai tratar com as nossas vidas. Na medida daquilo que nós somos fiel, aquilo também que a gente recebeu. Está entendendo, Ângelo? Então, o Ângelo é professor de música. Tem que ser fiel. Tem que ensinar o povo a tocar os instrumentos. Amém? Porque isso é propósito de Deus. Ele aprendeu sobre isso. Ele tem que ser fiel àquilo que Deus colocou na mão dele. Disso nós estamos tratando. Quem não sabe tocar nenhum instrumento não vai bancar, ensinar ninguém. E nem vai ser cobrado por Deus por isso. Mas Deus vai nos cobrar na medida daquilo que nós aprendemos, na medida daquilo que nós recebemos. Aleluia. Eu queria encerrar essa ministração aqui com uma oração. E chamar o grupo de louvor aí, a gente podia até cantar, eu até brinquei com aquela letra muito grande, mas é brincadeira. A letra até é pequena, mas tudo que está ali é maravilhoso, né? É dentro daquilo até que eu queria compartilhar com os irmãos. O fato é, irmãos, que as nossas lutas, os nossos desafios, muitas vezes eles nos angustiam, nos entristecem, nos adoecem, né? E há limites para a ansiedade, né, Carol? Porque a ansiedade mais mata, né? Então, tá vendo? Nós temos que tomar cuidado. Por isso que às vezes há até uma interferência de natureza clínica, né? Porque a coisa toma um rumo que você tem que interferir, né? Mas o que pode curar essa nossa vida é uma plena confiança em Jesus Cristo. Plena confiança em Jesus Cristo. Porque dessa forma nós podemos realmente descansar o nosso coração. E eu queria te convidar essa noite, porque agora há pouco a gente levantou aqui para orar para uma série de necessidades, né? Para uma série de coisas que nossa família da fé, presente nesse lugar, está passando, está vivendo. E é natural, irmãos, que isso tudo muitas vezes traz a preocupação, traz o incômodo, traz o desconforto. Eu sei que no universo da onde nós estamos aqui, tem muita gente que tem sonhos e desejam ver esses sonhos cumpridos, né? Tem gente que quer ter um namorado bonito, tem gente que quer ter uma namorada bonita, tem gente que às vezes quer ter um marido, tem gente que às vezes quer fazer uma pós-graduação, né? Tem gente que deseja viajar para algum lugar dos sonhos, tem gente que quer muitas vezes uma experiência profissional bem sucedida. Tem, não tem? Tem muito mais coisa, né? Graças a Deus, não é verdade? Mas em todas essas coisas, Deus quer encontrar o nosso coração confiando naquilo que Ele vai fazer. Amém? Confiando naquilo que Ele vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fico pensando, se Paulo, naquele momento lá em que ele sonhou tanto em pregar esse evangelho em Roma, de repente ele, que é isso, Deus? O que o Senhor fez comigo? O Senhor me deixou agora nessa situação de vergonha, de humilhação, de desonra. E eu estou aqui preso, como prisioneiro. E ele podia entrar numa noia de reclamar, de ficar achando que está injustiçado. Entendeu, irmãos? E isso não é bom.
Isso não é bom, isso não revela a confiança em Deus, isso não revela o descanso de Deus. Então eu queria te convidar essa noite, para que a nossa oração seja para que Deus traga realmente descanso. Amém? Descanso, traga da sua paz sobre a nossa vida, e em todas as coisas a gente possa realmente entregar, confiar nele e naquilo que ele vai fazer. Amém? No nome de Jesus. Eu queria até incluir também, né, essa semana todos nós fomos surpreendidos com essa tragédia lá de Brumadinho, um lugar bonito, né? E tudo que aconteceu ali afetou a vida de muitas famílias. Ontem até o cara da Polícia Civil, do bombeiro, falou assim, não precisa nem mandar alimento, precisa mandar água. Acho que o Guilherme ficou sabendo, né, Guilherme? Porque o problema aqui não é nem alimento nem água, não tem gente para cuidar desse jeito. Porque infelizmente o que morreu de gente ali, muito triste. E muitos certamente são homens e mulheres que tinham famílias, né? E você imagina essa confusão toda na vida dessas famílias. Só Deus, irmãos, só Deus numa situação dessa. Amém? Para reparar, para consolar, para fortalecer essas pessoas, para levantar essas pessoas. Só Deus, né? Então, assim, é disso que nós estamos tratando. Eu queria que a gente pudesse orar. Eu queria te convidar a ficar de pé, a gente pode louvar. Gostaria, nem vou fazer apelo específico para alguém, mas sim, a gente colocar realmente as nossas vidas diante dessa palavra e descansar o nosso coração. Amém? De que Deus está cuidando de nós e que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. A gente vai cantar, põe a letra aí, só para... É duas frases, né, Mateus? Tem jeito, põe, Luciano, a letra? Olha que coisa maravilhosa. Eles nem sabiam que eu estaria ministrando sobre isso essa noite, mas se você quiser fotografar, serve para você estar meditando. Se eu pudesse resumir o que eu ministrei aqui, irmãos, eu resumiria nessa pequena frase, né? Sei que a minha vida está em tuas mãos. Não temerei o mal, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Amém? É disso, tá? Eu usei muita coisa, mas certamente isso aí poderia ser até melhor do que eu usei. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Depois a gente tem uma oração. Aleluia. Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti, Deus meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser por seu amor que me alcançou. Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti,
seguro estou em ti, Deus meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser grato por Aleluia. Aleluia. Irmãos, antes de a gente orar, você sabe quem é esse Deus que nós estamos cantando para Ele essa noite? Você já parou para pensar? Esse Deus é o Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra e tudo que há no universo. Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Sabe quem é esse Deus? É o seu pai, Marquinhos. Amém? É o seu pai, Carol. Amém? É o seu pai, Max. Amém, irmãos? Está entendendo, irmãos? É o seu pai. É o nosso pai. Maravilhoso. Amém? Por isso nós queremos orar. Nós vamos orar com essa consciência de adoração, de que Deus realmente cuida da nossa vida, Ele tem o melhor para nós, e em todas as coisas Ele vai cumprir a vontade dEle. Amém? Bom, a sua vida não deu errado, tá bom? Ninguém te passou uma rasteira que você não possa se levantar, porque em todas essas coisas Deus está no controle da sua vida, Ele está cuidando de você. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado, pelas coisas maravilhosas, ó Pai, que o Senhor revela na tua palavra do Senhor e de nós mesmos. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo aqui na tua presença, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja de Jesus, na presença do teu Espírito Santo. Que essa palavra realmente, ó Deus, possa ocupar no nosso coração o centro da nossa vida. E ela possa revelar no nosso dia a dia sempre a tua vontade, porque nós podemos ter certeza, nós podemos ter convicção de que em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando de todas as famílias na face da terra, o Senhor está manifestando o teu amor, a tua presença, a tua direção. Queremos te louvar, te adorar, porque realmente o Senhor é o nosso pastor, é na tua paz que nós queremos viver, é na tua paz que nós queremos prevalecer. Que o Senhor possa nos guardar em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. E que a gente seja fiel a Deus, naquilo que o Senhor comunica, naquilo que o Senhor nos ensina no nosso dia a dia. É no nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Fala assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, é suficiente para guardar o meu coração e a minha mente. Amém? No nome de Jesus. Toda vez que você tiver um desafio, irmãos, lembra dessa palavra. Suplica. Porque a palavra de Deus fala: invoca-me e eu te responderei. Então você coloca, tá? Já tive dias de não ter alguém para orar comigo. Sabe o que eu faço? Como eu fiz? Coloquei a minha mão
sobre meu coração e sobre a minha cabeça, e declarei as virtudes e a vontade do Deus vivo sobre a minha vida. Amém? Para que isso pudesse ocupar a minha vida e a gente pudesse continuar prevalecendo, andando e buscando aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Uma semana na presença do Senhor Jesus, cheio da manifestação do seu poder. Aleluia.